A fala do governador Zema sobre uma articulação sul-sudeste frente aos interesses do Nordeste e do Norte é um desastre do ponto de vista político. Há muitos pontos a se comentar sobre essa entrevista do governador. Eu vou me ater aqui a um aspecto. O lugar, a importância do território, no caso do Nordeste, na política brasileira. Deixa eu dar alguns exemplos históricos. Na Revolução de 30, como é sabido, temos uma cisão entre as oligarquias. Então, mais do que uma disputa ideológica bem definida entre projetos de país, ou uma disputa entre classes, ocorre uma disputa pelo poder entre as elites, sendo que a variável território, no caso, na sua escala estadual, pesou muito. Não por acaso, um dos estados mais poderosos, Minas Gerais, se alia a um estado estratégico, de segunda potência, vamos dizer assim, Rio Grande do Sul, e a um estado nordestino, a Paraíba, contra São Paulo. Então, esse aspecto pesou naquele momento. Vale a pena a leitura do clássico de Boris Fausto, A Revolução de 1930. Em 1937, antes de desfechar o golpe do Estado Novo, Vargas encarregou Benedito Valadares, então interventor em Minas Gerais, de articular o apoio dos governadores do Nordeste ao golpe. E assim foi feito. Então, quando a ditadura do Estado Novo se inicia em novembro de 1937, ela ocorre sob as bênçãos decisivas das Forças Armadas, particularmente o Exército, e com apoio já definido, já assegurado, das elites políticas civis do Nordeste. Detalhe, articuladas pelo governador de Minas Gerais. Tem razão o professor Durval Muniz quando diz que a chamada identidade nordestina é uma construção cultural e política. Mas o fato é que ela é muito bem sucedida. Aliás, há um outro autor importante, uma outra autora, Iná Elias de Castro. O Mito da Necessidade é o título do livro dela, entre outras obras, e ela trata da centralidade do Nordeste, o apelo que a defesa dos interesses do Nordeste tem na ação da bancada desses estados no Congresso Nacional. No final dos anos 50, o então presidente JK, outro mineiro, chama um economista da Paraíba, Celso Furtado, entrega a ele a tarefa de propor, de formular uma política de desenvolvimento específica para o Nordeste. Nascia ali a Sudene, que opera, então, para ajudar a soldar institucionalmente essa unidade nordestina e assegurar interesses da região junto ao governo federal. Se dermos um salto no tempo, pularmos para a chamada Nova República, veremos que os dois primeiros presidentes, Sarney e Collor, são do Nordeste. Fernando Henrique Cardoso tinha como vice Marco Maciel, de Pernambuco. Marco Maciel era do PFL, um representante autêntico do PFL, num tempo, anos 90, em que esse partido tinha um grande prestígio, uma grande força no Nordeste. E há outros exemplos de outros territórios que jogam, outros exemplos em que a variável território pesou nas decisões políticas. O professor Otávio Dulce chamava atenção para o fato de que a política, quando a política brasileira estava polarizada por PT e PSDB, era necessário, ainda é, estudar isso, considerando também a variável territorial. Eu me lembro de um caso, as eleições de 2010, quando o Aécio Neves, então governador de Minas, tinha muito mais potencial do que os outros nomes do PSDB. Mas ele perdeu a disputa interna. Perdeu
porque os paulistas se mobilizaram contra ele. E podemos falar de Lula, um nordestino de Pernambuco, que fez carreira política em São Paulo. Aliás, Lula é uma combinação rara de virtude e fortuna, para usar os termos de Maquiavel. A propósito, né, na fortuna se inclui o fato de ter um opositor como o atual governador de Minas. Pois é, será que o governador já parou para estudar um pouquinho a história do Brasil? Acho que não. Afinal, ciências humanas não servem para nada mesmo, né?